A criança que você foi se sentiria protegida pelo adulto que você é? Sejam muito bem-vindos ao EPAcast, o podcast do Projeto EPA. Aqui nós vamos falar sobre proteção, prevenção, acolhimento, afeto e tudo que tiver em conjunto para que a gente traga proteção e prevenção para as nossas crianças. Muita informação para você aí do outro lado está adquirindo um conhecimento para proteger suas crianças. E hoje nós temos uma convidada muito especial que a Pri vai nos apresentar. Olá, espero que estejam bem. Aqui estamos bem, graças a Deus. E estamos com a Fernanda Gimenez, a nossa convidada especial, uma mulher de muitas jornadas, de histórias, educadora há 26 anos, mãe, filha, irmã, cristã, empreendedora há 8 anos. Parabéns aí, Fê. E, acima de tudo, uma mulher de fé. Seja muito bem-vinda ao nosso EPAcast, a Fala que Protege. Obrigada, agradeço o convite, fiquei lisonjeada mesmo por receber esse convite de vocês. Conheço a Jaque há um tempinho já, e agora conhecendo você, eu vejo que esse projeto de vocês é algo que tem tudo para dar certo, e a gente vai batalhar para que cresça cada vez mais, esteja dentro das escolas, nas casas, nas famílias, e que a gente consiga salvar bastante criança. Se uma criança for protegida e salva, esse projeto faz muito sentido. Vale a pena, né, Pri? Já cumprimos a nossa missão. Exatamente. Já valeu a pena. Ai, como é uma honra ter você aqui, Fê, muito obrigada por ter aceitado. E nós estamos no Maio Laranja, né? E este mês é o mês de conscientização e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E nada melhor do que a gente falar sobre isso e falar sobre o papel da escola, né? Nós temos ali, a escola, ela precisa ser um lugar estratégico de escuta, acolhimento e proteção. E nada melhor também do que falar com alguém que tem uma experiência aí de 26 anos dentro da escola. Então, tenho certeza que essa conversa vai ser muito valiosa, né? E vai trazer muito conhecimento para vocês e para nós também. A gente também está aqui para aprender, né? E para trocar aqui informações de uma forma descontraída, dinâmica. Muito obrigada de coração. Exatamente. Então vamos começar. Mas Jaque, antes de mais nada, Sim. Explica o porquê do Maio Laranja. Como surgiu, da onde surgiu, por quê? Ah, Pri, eu vou deixar essa para você, porque você conhece essa história melhor do que ninguém. Fala pra gente. Infelizmente, no dia 18 de maio de 1973, uma menina chamada Araceli, com apenas 8 anos de idade, ela foi sequestrada, violentada, abusada e morta por de 3 a 4 algozes que até hoje estão soltos, impunes. Então já fazem 51 anos. E este 18 de maio é para homenageá-la. Então é um mês de enfrentamento e ao combate ao abuso e exploração sexual. É o mês em que as escolas, as igrejas, em que todos devem fazer ações de conscientização, ensinando as nossas crianças a dizer: epa, aqui não, e também a nós, adultos responsáveis, termos atitudes e conhecimentos para identificar um possível abuso e salvar uma criança. Então, daí surgiu a história do Maio Laranja e que outras crianças não venham passar por isso. E é por isso que estamos aqui. Exatamente. Inclusive, você falando do Maio Laranja, Pri, eu fiquei me recordando que as cidades não estão falando do Maio Laranja, estão falando do Maio Amarelo, o que eu também acho importante. Eu nem sabia que existia o Maio Amarelo, mas ele existe, que é por conta do trânsito, das pessoas ali não terem mais responsabilidade, e é muito importante, porque a gente vê muitas pessoas na rua dirigindo de qualquer jeito e se perdendo, né? Mas aonde entra o Maio Laranja? Nas cidades, né? No estado, no governo, você não ouve falar. Você ouve um falar aqui, outro ali muito, né? Mas você não ouve entrar realmente dentro das escolas, das comunidades, ações, e nós queremos promover isso, né? Estamos na luta, né, para promover mais ações, e não somente também em maio. Precisa ser o ano inteiro, diário, né, constantemente, para trazer essa proteção para as crianças, né? Mas vamos lá então, Fê. Nós temos aqui algumas perguntas, né, que nós entendemos que vai fazer total sentido para poder entender aí essa sua jornada com as crianças. E para começar, nos fala assim, ó, nesses 26 anos dentro de uma escola, o que mais marcou você quando se fala de proteção às crianças? Qual foi a sua experiência com relação à proteção e prevenção dentro da escola nesses seus 26 anos? Bom, eu entrei muito jovem, né, com 18 anos, eu não era mãe, eu não era tia, eu só era
uma funcionária nova na escola, que eu caí de paraquedas numa creche, no berçário. Então, eu falo que despertou o meu desejo de ser mãe, tudo na creche. Então, foram momentos de muito aprendizado, mas também de um pouco assustadores. Porque, assim, a gente se depara com situações onde baixa aquela situação que eu sou muito nova, inexperiente, e também tem a questão de que você não tem aquele emocional para poder dar conta das coisas que a gente vê, né? Então, assim, eu lembro de uma vez que teve uma pediatra que foi fazer uma palestra para a gente na escola, eu tinha 18, 19 anos, bem recente, onde falava-se da criança quando ela começa a se tocar, né? Aquilo para mim, de ter visto a situação, para mim foi bem incômoda, né? E como é que você vai lidar com aquilo, falar pode, não pode, né? E na frente, a criança não tem pudor nenhum, só faz. Sim. E aí ela falou da forma que a gente tinha que falar para a criança, né? Então, foi naquele momento que a gente começa a ter aqueles start, né? Tipo, então não é proibir, não é falar não pode, tem que falar no momento certo. Então, a gente vai aprendendo com eles, né? Sim. Então, vai passando o tempo. Então, eu fiquei 13 anos em creche, né? Em centro de educação infantil. E por conta do problema de coluna, tá? Porque abaixa, levanta, faz tudo. Acabei indo para o ensino fundamental. Então, são situações totalmente diferentes, porque os pequenos não falam. Sim. Né? Eles demonstram, né? Com o toque, com o carinho, com o medo, com o choro. Você abrir uma fralda e você vê um sangue ali, de falar, a gente fica até, né? E justamente naquela época, por não conhecer direito, assim, de não saber a quem recorrer, sabe, Pri? Era uma situação, assim, de mãos atadas, né? E o medo de sofrer represália é muito complicado. Inclusive, quando aconteceu esse caso, essa mãe, eu ainda a vejo, e ela já tinha passado 3 filhos dela comigo. Essa era a 4ª, uma menina. E eu abri a fralda, eu chamei minha colega de sala, a voz foi até trêmula, né? Porque foi uma situação bem, bem, bem complicada. E eu falei, e agora? E a gente chamou a diretora, mostrou tudo, e foi chamada a mãe, porque tinha vindo um irmão do norte, alguma coisa assim, e foi tudo muito próximo. E a mãe peitou achando que a gente tinha acusado o irmão mais velho de ter feito. Então tinha sido, como a gente fala, né? Tem algumas coisas que a gente não pode bater de frente, mas tem situações que ficam bem claras. Nítidas, né? Mas a gente não podia, né? Então a gente acaba ficando, e sabe quando literalmente foram passados panos? Isso é muito triste, né? E aí, há pouco tempo atrás, perguntei da mãe, como é que tá, tal. Ela foi mãe, com 17 anos, a menina. Então, eu não sei o que levou depois, porque depois eu saí da escola, mas a gente tem vários casos de situações assim que a gente literalmente se vê de mão atada. Eu sei que a gente vai chegar nesse assunto ainda, mas não temos preparo, nem emocional, nem de nenhum tipo de curso, ou de palestra, ou de nada. Treinamento. É isso que nos dói, sabe? Porque nós estamos ansiosas para ensinar. Ansiosas, assim, desejosas de poder falar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu, do que a gente tem estudado, do que a gente tem buscado para dar para vocês, professores, educadores, e nós não conseguimos. As escolas não querem informação, seja municipal, seja estadual, seja particular, a gente oferece e a gente recebe nãos. E aí você escuta que nós temos sede de aprender, nós temos sede de ensinar, vocês têm sede de aprender. Pronto! Porque é uma situação assim, como a gente, com o tempo, você vai pegando, né? Você vai aprendendo. Porque eu falo, tem muitas coisas que a gente não tem, às vezes, um diploma. Sim. Mas a prática, o chão de sala, a vivência, né? Isso que eu falo, por mim, eu não teria saído de creche. Eu amo trabalhar em creche, os pequenos, o abraço, a afetuosidade, o cuidar. Eu amo isso. Mas o meu físico, diante de tantas hérnias aqui, já não teve como ficar mais. Não deixou. Mas, assim, eu amo estar na creche, de sentar no chão, de deitar, de abraçar, de ter aquilo que muitas vezes em casa não tem. Ou se tem, a gente fica, né, com aquela pulga atrás da orelha, que nem de algumas situações que a gente vivenciou. Sim, você até adiantou um pouquinho de uma das perguntas sobre como a escola está estruturada ou não, né? E a gente percebe que a gente vê que não está. A gente, no caso, nós temos na nossa escola, né, tem o Projeto Curumim, que é da prefeitura, onde nós temos a psicopedagoga, que ela está lá como mediação de conflito. Sim. Então, em determinadas situações, a criança é encaminhada
é para saber o que tá pegando, o que não tá, às vezes por comportamento, às vezes porque não aprende, às vezes porque dorme demais durante a sala. Então, várias coisas até chegar nela. Mas eu sei que não são todas as escolas que têm. Nós temos lá, acho que de 2, 3 anos para cá, depois da pandemia, se não me falha a memória. Então, e tem várias, não é só voltada para essa parte. E também não é com um aluno, é coletivo. É um coletivo. Então, não tem, imagina você expor a sua vida. As crianças são, né? Sim. A gente fala, né, que a criança, a última coisa que ela vai fazer é falar. É falar. Né? Em situação de abuso, a última coisa, se falar. Mas o corpo fala. O corpo né? fala. Hoje, no fundamental, eu vejo com as meninas mais, né, um pouco mais desenvolvidas, que isso tá muito... A erotização, eu sei também, a gente vai chegar nessa parte, mas tá muito aflorada. Né? Tá. Infelizmente, isso aqui é uma gasolina, né? Se Sim. você não souber usar, ou ela explode ou ela te ensina. E isso aqui tá na mão das crianças de uma forma assustadora. A gente teve casos também de pedofilia, que a mãe retirou a criança de escola, já tinha vindo para nossa escola por esse motivo de outra cidade. E aqui aconteceu com ela também, ano passado. E aí a mãe dela levou ela para São Paulo, só que assim, ela tá sendo... não está se tratando a cura, não está trazendo a cura para a criança, só está trocando o ambiente. Então ela está trazendo o sintoma e não a causa, está tratando o de sintoma e não a causa raiz. Não a causa raiz. De chegar a pegar e a mãe ir até a escola, conversar com a gente, falar que viu, e a menina fala, mas por que isso? Ah, mãe, porque você não me deu atenção. Então a pessoa que deu atenção para ela foi. Então tem muito disso também. Sim, os professores têm esse papel também, né? Sim. Os educadores, os monitores, têm esse papel de acolhimento, de afeto e de chegar ao momento da criança olhar e falar assim, eu acho que é ela. Acho que é para ela que eu vou falar. Eles esperam, eles anseiam por essa pessoa, que eles podem se abrir e confiar e falar. Sim, por algumas vezes eu tive experiências dentro da sala de aula, apresentando projetos de prevenção, e a criança contar para mim, assim, que foi a primeira vez que a criança me viu, primeira e única vez, e eu perguntar, mas sua mãe sabe? Não sabe. Então, é complicado, porque uma criança confiar numa pessoa que acabou de conhecer, mas porque ela sentiu algo daquela pessoa, né? Aquela criança olhou para mim e falou assim, eu acho que para essa daí eu posso contar. Eu dei espaço para ela. Eu dei uma abertura, né, para que ela olhasse e fosse, não, eu preciso falar. É aquela escuta ativa que a gente sempre fala, né? A gente tem que abrir os nossos ouvidos, para poder, porque não só de fala, né? Sim. O que as crianças comentam entre elas, eu falo que a minha antena ela é ligada o tempo todo. Às vezes eu passo as crianças, eu faço assim, ó. Então, graças a Deus, sou muito querida, nunca tive problema com pai, com mãe, nada assim. Então as crianças vêm, abraçam, já que sabe como é que é. Então, eles têm isso em mim. Tem uma afinidade. Isso. Ano passado, teve um caso de uma menina que ela se cortou toda, de 5º ano, toda cortada, os 2 braços, de blusa. E eu sou a tia que eles olham pra mim e falam assim, tá bom, tia, tô tirando. Porque aquele calor, e eles ali, escondidos na blusa. E todos os braços cortados. E ela chorava. Eu falei, vou dar alguém aqui, Katia. Aí eu falei, mãe, tem uma coisa que você quer me contar? E aí ela começou a me contar. Eu falei, mas você já contou pra sua mãe, pro seu pai? Ela falou assim, minha mãe falou, uma vez eu fui contar pra ela, falou que era frescura. Mas não ditamente o abuso, mas conversas na internet, que o menino não queria mais, 11 anos, e ela estava perdidamente apaixonada, e por isso ela se cortou. A rejeição. O fato de ser, né, de pertencer a alguém, ao grupo, as meninas choram, então isso está cada vez mais comum, de você se comparar, porque uma não tem cabelo enrolado, a outra tem cabelo liso, a outra tem corpão, porque já se fala isso nas casas também, a gente acaba vendo, né? Nossa, fulana tem 9 anos, já tem corpão. O que é um corpão? Meu Deus, é uma criança, só tem 9 anos. Exatamente, né? Então, mas é até uma cultura, né, Fê? A gente vê, por muito tempo, na nossa infância, a gente via, às vezes, nossa, olha essa menina, como ela já tá, olha que pernão. Vai dar trabalho, hein? Segura as cabritas que meu bode tá solto, e assim vai, né? Isso é uma cultura que vem e que as famílias não faziam por mal, fazem por mal, porém... Eles dão o que eles têm, né? Exatamente. E o que eles viveram
Mas ali foram deixa a vivendo, criança né? ainda ela já é um ser Já deixa vulnerável. erotizada, né? Já Pronto. vai erotizando. Já E vai essas são as erotizando. que são mais vulneráveis. Exatamente. Eu vou Né? até ver qual pergunta que você acha que você já falou vai- metade, Então, gente, boa noite. metade das minhas perguntas aqui. Boa tarde, bom dia. Ai, muito bem. Eu vou falar uma pergunta aqui que eu acho interessante. Quais sinais comportamentais você aprendeu a identificar nas crianças que sofrem algum tipo de violência, incluindo o abuso, né? Porque só para você falar, todo sinal tá dizendo alguma coisa. Sim. A gente nunca pode descartar que existe também Que existe, o abuso. sim. Não Sim. generalizar, mas não pode Sim, Não não pode descartar. descartar. Nos maiores, a gente acaba notando, assim, o fato de ficar mais retraída, de não querer brincar, de olhar, às vezes, assim, um pouco de aversão, de não querer entrar, às vezes, na escola, de regredir em questão de fazer um xixi na calça, ou a mãe fala assim, eu não sei o que está acontecendo, está fazendo xixi na roupa. Então, tem algumas coisas comportamentais que a gente acaba... São descartes, né? E você A gente foi aprendendo isso. foi aprendendo. Ninguém chegou e falou assim, Não. ó... É que eu sou muito xereta. Eu gosto de ler, eu gosto de aprender, eu leio muito. Isso é muito Então, importante. a gente vai aprendendo. Porque não é você ter Eu falo que o estudar não é só uma faculdade. O estudar é você sempre estar com um livro. Porque o aprendizado a gente leva para a vida. Sim, Né? sim. Isso é algo que nunca vão tirar da gente. Então, eu aprendo, eu leio sobre tudo, sobre todo. Se a gente conversar assim, eu sempre, um pouquinho, a gente acaba, né, Sim. sabendo de tudo. Eu gosto muito. Então, a gente vai ficando assim... tem até algumas meninas na escola assim que eu me dá até aquela palpitação quando vai e abraça tio, né? Uhum. Tem o tio do recreio, tem o educação física, porque normalmente os professores de educação física eles acabam sendo um pouquinho mais assim, né? Ou até mesmo então, aquela coisa. A gente já vê o olhar de malícia de algumas meninas que já ficam todas assanhadas. Quando a gente tinha um professor de psicomotricidade na escola, elas viviam penduradas. Aquilo me dava taquicardia. Um dia eu cheguei nele e falei. Eu falei, olha, eu sei, eu conheço ele. Nossa, maravilhoso. Eu falei, olha, eu sei que não é por mal, você é muito amoroso, assim, mas pode dar um B.O. Porque a gente não sabe o que essas crianças passam em casa. Uhum. Meninos e meninas. As meninas um pouco mais. Mas meninas de 4º e 5º ano, de 10, 11 anos. Muito, literalmente, assanhadas. Então, assim, o que passa em casa para poder chegar e ficar aquele agarramento, literalmente. Sim. Eu cheguei e falei assim, olha, pro seu bem, não deixa elas ficarem te abraçando desse jeito. Porque você vê que a pessoa fica... Até desconcertada, fica né? desconfortável, Sim, né? E assim, eu conheço, não é pai, nada assim, então você fica mais ainda, né? Aí eu cheguei e falei, olha, não deixa, ainda mais assim, quando vem te abraçar, quando você tá de pé. Sim. Isso me... Como ele recebeu isso? Não, ele falou assim, não, Fê, obrigada, daquele jeitão assim, porque você vê que é inocência. Sim. É uma pessoa inocente, não é uma coisa assim que tipo, não passou pela cabeça dele, ele não teve esse olhar. Mas talvez por ser, tanto na área de educação, quanto mãe, quanto tia, né? E eu acho que isso que me deu mais essa coisa de falar. Esse E feeling. independente de eu não ter, se eu não tivesse conhecido ele há mais tempo, mesmo assim eu falaria. Porque é algo que me incomoda. E quando eu vejo algo que está passando do limite... Sim. Você percebeu que elas estavam adultizadas, erotizadas? Isso, e ficam mesmo. Porque assim, às vezes o meio que vive. Né? A gente não pode também, assim, que independente de classe social, tem isso em todas as classes. Sim, sim. Infelizmente, né, do lado que eu trabalho, sempre trabalhei, que são bairros um pouco mais humildes, é um pouquinho mais comum, Uhum. né? Uhum. A vestimenta, pegar no pé. Eu falo, eu nem sou a diretora da escola, mas eu falo, ó, o short tá muito curto. Tem que, ó, mede o dedinho aqui, ó. Eu lembro quando eu era adolescente, você tinha que sentar e 4 dedos. A minha professora chegava medindo. Exatamente. Deu 5 dedos fora, 5 fora. Ah, mas hoje as meninas vão de barriga de fora. Não, lá é proibido, né, gente? Eu sei que o Estado... No ensino fundamental, mas no ensino infantil não é proibido. Então, As menininhas vão de topzinho e bermudinha com a barriguinha de fora. Não, lá a gente não permite. E assim, não é... Isso tá no regulamento da escola, questão de roupa, né? Tem que ser adequado. Uhum. Assim. O uniforme é algo que, infelizmente, a gente não tem como cobrar 100%, porque ele não é cedido pela rede. Sim. Ainda, né? A gente tem essa esperança, né? Uhum. Quando eu morei em Guarulhos, os pais ganhavam muita, muita roupa lá. Mas, então, não dá para cobrar porque é vendido. Mas seria, assim, eu acho que o ápice de vestimenta já que... Isso deveria começar, então, no ensino infantil já. Sim. Porque depois você desconstruir na cabecinha daquela criança que ela não pode mais usar aquela roupinha que ela usava lá no infantil,
porque o corpinho tá mudando, Sim. né? Até o 5º ano ali, o corpinho dela vai Muda, mudando total. mesmo, Sim. né? Então, precisava já ter essa cultura lá, porque eu vejo muita menininha de 4 e 5 anos de topzinho e barriguinha de Muito fora. atrevida, né? E assim, na Exatamente. escola a gente nota as meninas estão num processo de, né, desenvolvimento. Sim. Então, teve até um caso recente que a menina, ela andava até assim, curvadinha, porque já tava com os seios aparecendo assim. Sabe quando você vai só assim, porque eu passo a mão às vezes para ver se tá com um sutiãzinho, com um topzinho e tal. No que eu fui encostar nela, ela deu um pulo, ela assustou e fez assim. Sabe quando você já vê anteninha, né? E aí você já vê também tem um histórico familiar. E aí eu perguntei, eu sempre pergunto, falei assim, você não tem nenhum topzinho, assim? Porque eu já cheguei até a comprar e dá, porque você vê que a situação é tão complicada, Sim. e às vezes vem com aquela camisetinha larga, aparecendo tudo aqui. Eu sei que eles estão entre crianças, Mas porém, contudo, entretanto, todavia, não sabe se como está em casa, o caminho, o percurso, sim, os adultos que estão ali, a gente não sabe, né? Então, eu percebo muito isso, a roupa, eu pego no pé mesmo. Até eu falo assim, tem muita coisa, literalmente, a tia chata. É a questão da roupa muito colada, muito transparente, shortinho curto. E as crianças que estão um pouquinho mais ali, seus entre 9 e 11 anos, é o que dão mais trabalho, não tem muito... Exatamente. Eu percebo, assim, que se os profissionais tivessem uma capacitação com relação a como se comportar, como se relacionar com as crianças, eu acho que a gente alcançaria ali muito mais até a própria família. Sim. Porque quando a criança aprende as coisas na escola, ela leva Leva para pra casa, né? Então, se de repente é algo que não está sendo ensinado em casa, mas é começado a ser ensinado na escola, ela vai levando para casa, né? Claro que tem que ser aquilo ali no dia a dia. O professor, por exemplo, automaticamente, quando ele começa a falar assim, quando vocês vierem me cumprimentar, vamos fazer desse jeito? Sim. Vamos bater, limite, né? começar a colocar um limite e até explicar o porquê. Eu sou adulto, eu sou alto, quando vocês me abraçam, ou a região que a gente se abraça, mostrar isso para a criança. Ela vai começar a perceber isso e ela também pode, de repente, parar de Levar fazer pra com casa. outras pessoas e, de repente, ela tem esse hábito de fazer. Sim. Só que, assim, esse professor é um professor ali que não tinha essa visão que você trouxe para ele. Mas e se é uma pessoa mal intencionada? Ele vai só se Sim, aproveitando da justo. situação, não é, Pri? Vai só se aproveitando. E até chegar no momento em que ele pode até aproveitar uma oportunidade. Sim. Né? Porque são isso que os abusadores fazem também, né? Eles são oportunistas. Exatamente, eles aproveitam oportunidades. Mais alguma coisa nessa primeira? Mais alguma coisa? Não, eu passo para a próxima. Mudança de comportamento, medo excessivo, regressão, Sim. isolamento. Acho que é mais isso mesmo. A próxima você já respondeu. Marca física, até coloquei marca física, mas Sim. no caso seria de outro tipo de abuso. Seria mais também questão de apanhar, de violência, que tem bastante também. Sim. Nós tivemos casos assim o conselho chegar e levar embora e não devolver mais para a mãe. Porque a criança foi... sabe aquele filme de Cristo flagelado? As costas da criança estavam daquele jeito. Isso já faz anos, antes da pandemia. Que a criança chegou primeiro ano. A criança chegou perto da professora para ver que tal, foi fazer assim, e ela... Aí na hora que ela levantou a blusa, ela viu o padrasto bateu com o fio do ferro de passar. Mas assim, horrível, horrível. E aí, na hora de depois ter contato com o conselho, veio polícia, queria bater na professora, a mãe querendo defender muitas estão nessa situação, Sim. né? Onde defendem o abusador, Sim. E a questão do abuso, tanto físico quanto sexual, né? Infelizmente. Isso é muito triste, né, Pri? Muito triste. Quem era para proteger é quem negligencia. Exatamente. Mas é como eu falei no começo, às vezes, assim, é o medo. Sim. Né? Ainda mais como eu falei, a gente trabalha num lugar que acaba sendo um pouquinho, né? A gente tem algumas limitações. Sim. Então, a gente fala, acaba sendo amigo de todo mundo. Porque se você bate de frente, corre o risco de você sair dali, ou teu carro tá escado, ou tomar uma bala, porque você não sabe. Sim, né? sim. Então, mas tem a questão desse medo, mas tem a questão do preparo, de como que a gente reage em proteger a criança, mas nesse caso vai desproteger a criança para proteger um adulto. Sim. Então, esse tipo de treinamento, a educação não tem.
que eu acho que é algo que... Porque, principalmente em questão de abuso, quando acontece uma descoberta dentro da escola, a escola precisa seguir um protocolo. Sim, Só que tem escola que não faz, que não faz. porque tem medo, não é? Não vou E me assim, envolver, né? isso, sim. ou não é problema meu, Uhum. ou nossa, você já viu aquela mãe, ela vai vir matar a gente, ou qualquer coisa, né? Ou às vezes a família é uma família tão problemática que inibe ali o professor de tentar fazer alguma coisa. Mas e a criança, gente? Onde fica a criança? Tivemos um caso também de uma aluna, que depois a mãe, a gente brincava nessa mãe, às vezes bate meio fora do bumbo, porque... Aí um dia ela veio para conversar, tal, e ela falou que essa nossa aluna, ela era fruto de um abuso. E a menina tinha vários, só que a menina também era meio, assim, sem parada. E aquela coisa de, às vezes, abaixar a calça de menino, mas muitas coisas era de brincadeira. Sim. Mas aí até a mãe chegar e contar para nós essa parte. Aí você já vê, imagina quantas dores essa mãe não carrega. Sim, e quando não ressignifica e quando não é curada, ela só repassa, só repete, e assim, e na filha Não quebra ciclos, não quebra né? ciclos. Verdade mesmo. De fato, a próxima pergunta você respondeu sobre os profissionais. Caso você tenha alguma coisa para acrescentar, né, no qual os profissionais de educação realmente, você em 26 anos vê que realmente eles não estão preparados. Quando a gente fez palestra numa escola, a gente perguntou tinha o quê, uns 30 professores? Um só teve educação sexual. De 30, somente um teve educação sexual na infância. Então. E nenhum nunca tinha tido acesso ao conteúdo que a gente passou, da forma como a gente passou em uma palestra dentro da escola. Nunca foi. Os que sabiam de uma coisa ou outra é porque por si próprio buscou, procurou, né? Mas assim, quantos realmente procuram? Quantos realmente falam assim, não, deixa eu entrar aqui, porque eu quero aprender, eu quero saber como proteger uma criança de abuso, como reconhecer. Assim, eu acho que deve ser muito, muito raro pessoas que realmente querem saber como proteger uma criança de abuso, de violência sexual, de pedofilia, né, de crimes virtuais. Sim. E isso está tão escancarado hoje, né? Se você olha nas redes sociais, o que mais se fala, pelo menos para mim, no meu algoritmo aparece muito, né? Parece muito, falando, gente, ó o alerta, as redes sociais, a pedofilia, os jogos, né? Tá ali. E mesmo as pessoas não se interessam. E não dá credibilidade, parece que a gente está contando um conto, que é mentira, que a gente é sensacionalista. Imagina que isso acontece. Nunca. Nunca. E até assim, essas danças tem dança de junina, isso, aquilo, tá cada vez mais difícil a gente escolher uma dança para apresentar, uma coreografia que não seja sexualizada, erotizada. E o pior, as crianças preferem essas por causa da dancinha. Eles não querem uma letra comunzinha, vamos assim dizer. Às vezes a gente vê, às vezes entre nós, né, professores, a gente acaba trocando, fala, olha fulana, olha o Insta de fulaninha, de aluna, né? Você fica assim, nossa, mas o Insta não é acima de 13 anos? Não, mas aí tá do pai, né, amigo? Monitorada pela mãe. Não tem nem monitorada, tá o nome, porque ela fez com o nome do pai, essa aluna. E danças assim, com obscenidades, assim, com gestos, com línguas e tudo mais, é uma coisa que você fica assim, nem eu sei a letra, nem eu sei coreografia. E aí, quando chega época de festa junina, porque você vai procurar hoje as dancinhas, todo tem, às vezes, uma dança conotação sexual. Então, a gente apela pro bate o pé e bate a mão. Então, acaba acaba voltando para os primórdios. Mas, e eles não têm interesse. Eles não têm interesse. Quando você coloca algo, fala, vamos fazer esse. Então, o celular, para as crianças hoje, tem criança que chega na porta e vai dar beijo na mãe, é a hora que a beija na mãe, entrega o celular na mão da mãe. E aí a mãe reclama, ele não tem atenção, ele está sendo laudado e tal. Tira o celular que o laudo vai embora. A gente não vai entrar nessa questão do TDAH e tudo mais, mas a gente sabe. Tema, gente, olha, é assim, tudo é laudo. Tudo hoje é laudo. Fala, Pri, fala. Vai. É que educar dá trabalho. Dá trabalho.
requer tempo, Tempo. requer dedicação, requer amor, requer entrega. Sim. Educar dá trabalho. É muito vantajoso, é maravilhoso. Eu falo com alegria, eu gasto meu tempo educando meu filho. Mas dá trabalho. Fica quietinha aí pra mim gostar de você, assiste aí. Mas é o que acontece. Ai, tá muito agitado. Ai, vamos almoçar no restaurante? Ai, vamos tomar vacina? É muito fácil. Deixa eu conversar? É. Deixa eu assistir esse capítulo. É. É assim. Eu pego as crianças no celular, na van, E e devolve. quando eu devolvo, já pego o celular na mão. Então, aí chega na escola, que não tem o celular, Aí, não tem o tablet, aí dá não tem abstinência, nada. E aí, como é que é a criança? Aí, quem que aguenta o tranco? É. Vocês não fazem ideia como tá trabalhar isso. Gente, tá algo assim, surreal. Crianças de primeiro ano, 5, 6 laudados, mais numa sala. Uhum. Dentro de uma sala apenas. 5, 6 laudados, mais os que não tem laudo, mais os que não tem limite, porque agora você não pode falar não, que agora é TOD. Né? E, inclusive, eu gosto muito do Léo Freiman, acho que é assim que se pronuncia. Ele é sensacional, amo. também gosto. Eu tava assistindo uma vez uma live dele, e a mãe perguntou assim, mas o que eu vou fazer se ele não ficar na tela, não sei o quê? Aí ele perguntou pra ela, assim, rebateu, né? Como você foi educado? Como era quando você era criança? E aí eu lembrei de quando a minha filha era pequena, que hoje ela vai fazer 24 anos. Então, eu criei ela sem celular, sem tablet, não tinha, né? Até tínhamos, mas era assim, era realmente pro uso do adulto. Sim. E aí ele falou, é panela, é deixar brincar na cozinha, é deixar fazer a bagunça de criança. É deixar livros, é revistas, é papel, é giz de cera, deixa riscar a parede. Gente, Sabe? eu brincava muito de bolinha de gude. E eu amava jogar bolinha de gude no quintal. Só que na minha casa tinha terra. Que delícia. E hoje não se tem mais Não tem. terra. Né? Não, difícil. não Eu sei. ensinei meu filho a jogar bolinha de gude no tapete da sala. Falei, não, você vai ter essa alegria, esse prazer de saber o que é brincar de bolinha de gude na sala, no tapete da sala. Aí quando a gente, na frente de casa, aí tinha lá uma graminha, um matinho, a gente fez umas covinhas e foi lá brincar. Sim. Mas aí já menino de dentro de casa já queria voltar pro tapete. Sim. Mas eu ensinei, sabe? Brincar das Três Maria, jogar ludo, coisa de tabuleiro. Então, tem o que fazer. Tem. Só que Demanda alguém... tempo. Quem vai jogar junto? Quem vai ensinar? Quem vai brincar? Sim. É aí. É aí que pega. É aí que pega. Mas eu falo, é o que a gente sempre fala. Dá trabalho? Dá. Mas a gratificação Mas vale a de um pena, né? adulto estruturado, de um adolescente estruturado, né? De um adulto emocionalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente estruturado, não tem preço. Quer dizer, Sim. teve um preço, sim, mas valeu a pena pagar Isso. este preço. Valeu a pena. Né? É toda a rotina da trabalho. Dá. Você acordar com a criança. Acordar cedo e ir trabalhar não dá trabalho? Dá. Tem que ir? Tem que ir. Eu gosto. No final do... Às vezes sim. Às vezes Não, eu digo assim, porque nem sempre a gente tem que fazer o que gosta, Sim. né? A gente tem que fazer o que é preciso. Mas no final do mês a gente Isso. não tem recompensa? É. Tem. Os boletins tá lá. Não como deveria. Porque Sim, quem trabalha sim, na área sim. da educação, meu Não, amigo, vocês... Gente, uma salva de palmas. Os profissionais da educação. É Tá verdade. bom. É verdade. E aí, o pior de tudo é você ver que a tendência é piorar. E você fica meio de mão atada, né? Porque hoje você não pode mais falar um não, você não pode chegar, conter uma criança. Né? Conter. Você não pode conter. Você Só não pode só conter hoje. Mas literalmente você tem que fazer cara de quadro, deixar a criança te bater, te xingar. Antigamente a gente continha com olhar, né? Sim. Olhar. Esses Não, dias ainda- eu vi uma pessoa falou assim, fez um vídeo de como era as mães de cada tempo. época, né? É. Aí, naqueles tempos, sei lá, nos anos 80 pra trás, era assim, ó. Uhum. Você só olhava, pronto, já sabia o que a mãe tava falando. Ou se não Meu bisavô era assim. Pronto. assim, era fases, né? Socorro. O meu pai era assim. 1, 2, 3. Pronto, no 3 nunca mais você faz aquilo. Não que. Eu já ouvi falar que não se conta 1, 2, 3, mas 1, 2, 3 funcionava bastante. Nossa, eu falava, eu vou contar até 3. 3, ele, Isso. mas é 1, 2, você fala, quem está contando? Sou eu. É 3. Hoje não, assim, hoje esse negócio de ai, bater, filho, toma. né? Toma o celular. Bater, eu acho errado. Não, sim, né? Surrar, isso tem aquilo como... maneiras de se educar e de Sim. se corrigir sem a, Eu fui mãe a manifestação raiz física. com a minha filha, mãe raiz mesmo, e com muito orgulho, mãe chata. E eu falo que a gente saber que a gente criou bem é quando Sim. a gente vê que se deu bem na vida. Exato. Né? Sim, sim. Então, eu falo que hoje em dia a gente vai ter que começar a vender curso de como ser mãe raiz.
Porque não É tem. verdade, eu acho que é uma boa ideia. Nossa, eu vou. Vamos. Gera uma pensar? renda, Vai vamos pensar. pensar. agora, coloca aí. Já põe na nossa... Vamos pôr na nossa Olha, pauta. isso é mãe Como raiz. ser mãe raiz. É o que você tá falando, não é bater, não é ser grossa. Não, É- é ensinar, é Exato. É estar educar. junto. E é você repetir várias vezes. Porque como que aprende? É, por repetição. Repetidamente. Repetição. Não adianta falar, hoje eu não quero sopa. Tá, mas você nunca mais vai gostar de sopa? Porque hoje o negócio tá assim. É seletividade alimentar. Tô assim agora, né? A criança pode levar salgadinho pra comer na hora do recreio, porque tem seletividade alimentar. Porque vamos supor, tem crianças que tem terra, né? Mas se vira bem com muita coisa. Mas chega na hora do recreio, não pode comer aquela comida porque tem seletividade alimentar. Aí a pediatra dá uma carta, que a mãe leva a carta, nós somos obrigados a acatar aquilo. Sim. E a criança come o lanche separado. Aí você vai abrir a lancheira da criança, o que tem? Tudo muito saudável. Frutas. Doritos, Pringles, todinho. Então, assim, tudo tá muito doido. Tá né? muito Tá estranho, tudo né? muito estranho. Agora esse negócio da boneca do Reborn. Ai, eu acabei de vir da terapia. Gente, Eu falei que eu vou ser farmacêutica de bebê reborn. Gente, Pronto. Não dá. Gente, se alguém quiser, eu Tá. aplico injeção. Ah, para. É, Vou abrir uma escola de bebê reborn. Vamos abrir uma escola. Obrigada. Gente, sem condição. Tá? Por isso que eu Então, vou pra terapia. Eu vou fazer o isso. mundo tá, eu falo, tá vindo os tempos, né? Sim. Então, hoje você ser realmente mãe raiz, com bases cristãs, de você ensinar. Gente, assim, ensinam não. A palavra, ela cai, ela não faz curva. Uhum. Né? Cai assim. Não tem essa, porque é assim, essa não. É assim, sim, não. Não tem meia boca. Não tem uma mentirinha, uma mentirona. É. Né? Ou é mentira ou é verdade. Exatamente. Então, assim, a Ponto. gente tem que... A gente tá... parece que a gente tá nadando na contra Secando o gelo. a correnteza quando a gente coloca sobre mãe raiz, como as bases cristãs. Não, imagina, Deus perdoa. Falei, eu vou pagar pra ver? Prefiro não. Né? Prefiro não. Mas vamos lá. Vamos lá. Puxa vida. Deixa eu ver onde eu estava. Deixa eu olhar nos Acho que é meus o 5. rascunhos. Qual foi o momento em que você se sentiu que poderia ter feito mais por uma criança? E que se sentiu limitado? E hoje, o que você faria de diferente? Então, acho que nesse caso que eu te falei da menina Do com, sangue, né? Lá no com começo. Isso foi em meados de 2005, 2006, já tinha um tempinho na rede. Mas você não tem... Eu acho que hoje eu talvez agiria um pouco diferente no sentido de tentar pegar mais provas, ou de fotografar, ou de ter... eu ir para frente, não esperar a diretora. Saber os canais de denúncia. Porque Saber, eu cheguei a fazer denúncias quando eu entrei na primeira escola que eu fui. Eu fiz denúncia não, porque eu era nova, estava no período probatório. Eu fiz denúncia porque eu vi situações dentro da creche que eu falava, não vou ficar, de jeito nenhum. De forçar a comer, aquele monte de coisa assim. Eu nem tinha não filha. dá. Uhum. Eu nem tinha filha ainda. E aquilo já me comia. Eu fiz uma denúncia. Eu liguei na educação, falei tudo. E aí tomaram atitude, tiraram, fez como se fosse uma reciclagem lá do negócio lá e depois voltou. Mas isso daí até hoje ninguém sabe que fui eu. E agora sabe. Tá bom. Mas era muito difícil, porque você via aquela situação. Não, e depois eu falo que o mundo dá voltas, né? Capota, gira, e cai aqui, ó, no pé da gente. Passou um tempo, uma dessas que eu abri a boca lá, ela teve outro filho. Com quem que a filha dela caiu? Com você. E em quem que a menina grudou? Com você. Então a pessoa acaba... Que bom, né, também. Não, hoje Vamos já pensar. é adolescente, Muito com bom ter caído com certeza, você, com esse olhar. Sim. Né? Sim, Que vai cuidado. proteger. Porque depois de um tempo ela saiu da nossa escola, ela foi Sim. colocada à disposição, porque ninguém aguentava mais e tal. Aí ela falou assim, não, eu quero que vá pra lá. Aí ela foi pra nossa escola, ela não trabalhava lá, mas ela deixava todo dia a menina. E ela ficava comigo. Eu parecia aqueles macaquinhos agarradinhos. Todo lugar que ia, a menina grudada em mim. E eu falei, olha, o mundo não gira, ele capota, né? É verdade. A escola, muitas vezes, é o único espaço seguro para algumas crianças. Que atitudes podem fazer a diferença na prevenção ao abuso dentro deste ambiente? Diante do seu conhecimento, da sua vivência, o que você... E depois acho que a gente pode complementar. Coloquei aqui. Eu falei sobre a escuta, né, da gente... Sim. Mas eu acho que tudo começa a partir do olhar, né? Da criança, de você olhar para aquela criança e você passar para ela aquela segurança de que com você ela pode contar, né? Então, assim como eu te falei, essa menina que se cortou inteira, eu cheguei, isso era uma sexta-feira, cheguei e falei, olha, você tem um final de semana para conversar com seu pai e com sua mãe,
Porque se na segunda-feira você voltar, eu ver que você ainda cortou isso, aquilo, aí a tia vai ter que fazer, vou ter que dar um passo a mais. Aí eu vou ter que ir pra frente. Tá? Aí ela disse que conversou com o pai, que o pai era mais chegado que a mãe. E parou, melhorou, só que agora ela foi para outra escola, então eu já não sei como é que ficou. Mas assim, eu acho que o acolher, né? É você. E hoje está bem complicado também, porque a demanda está muito grande. alta. Tanto de crianças poucos profissionais? problemáticas. E os Não é profissionais nem a também. questão de ter pouco profissional. Além de ter, não tem a capacitação, porque os agentes, assistentes, os profissionais que chegam, não passa por nenhum tipo de capacitação voltado para esse tipo de olhar. Tá. Não tem. Simplesmente só vai, né? Certo. E a cobrança é muito grande de papel, de relatório, de muita coisa. Então, às vezes, a gente já comentou sobre isso, falta tempo para você ter o relacionamento. A conexão com as crianças. É você ter aquilo de como é que foi? Como é que foi o final de semana? Porque são 35 alunos por sala. Sim. Então, não tem... Como que faz isso todo por dia? Não, sabe? Tem crianças que acabam chamando um pouco mais de atenção, né? Que a gente tem casos de primeiro ano, que é uma coisa de ficar o tempo todo pegando na mão e de querendo ir lá atrás e de dar bitoca. Eu falo, gente, 6 para 7 anos. O que vê na casa? Entende? Então, eu acho que também a gente tem, por outro lado, tem pais que, minoria, mas a gente tem casos assim de mãe que chegou desesperada na escola e falou que ela pegou o histórico do aluno, tinha coisas absurdas, e um aluno top, mas coisas assim de que ele estava assistindo. E aí ele foi ela chegou lá e falou, o que eu faço? Mas a escola não tem aquela preparo. Não sabe como atender essa como mãe. que vai tirar isso de tudo que ele já viu? Porque ele já viu muita coisa. Sim. E aí como é que se desvê? Desver não dá. Desver não dá. tem, né? Mas tem como você chegar, conversar, orientar, Sim. explicar que aquilo não é o normal, não é o natural, os prejuízos, os danos. Que vai ter a época certa. Isso, né? O desver. É. E aí levar para uma terapia e tal. Sim, Mas sim. o desver não Não vai. dá. Mas é mostrar as consequências, né? O que não é hora e conversar, e Sim. trabalhar, mas o desver. Aí seria um papel fundamental dessa mãe fazer todo esse trabalho com essa criança, Sim. de colocar controle parental, Sim. de supervisionar essa Muitas criança. nem sabem o que é isso. Muitos não Só sabem. entregam. Só entrega e pronto. Porque acha que tá no YouTube Kids ou que tá só em videozinhos de criança, mas além dos videozinhos de criança terem, sim, já conteúdos que não são apropriados, falas e conotações, o algoritmo entrega outras coisas para as crianças. Sim. E as crianças também sabem pesquisar, mesmo quando não sabem escrever. Sim. Elas só falam, a princípio faz. Não, ok, Google, foto de mulher pelada. Pronto. É assim mesmo. Né? Eu descobri que você colocando no Google, no YouTube, coisa SUS, aparece um monte de coisa indevida para quem quiser ver. Já começa ali. Aí, conforme a criança, deixa eu olhar isso aqui. Não, Aí uma pronto. coisa puxa a outra. Aí ele vai E entregando. por curiosidade. Eu já vi crianças que começaram por curiosidade. Sim. Poxa, agora me fugiu da memória. Ela viu alguma coisa na escola e foi perguntar para a mãe. A mãe, depois a gente fala sobre isso, agora não é hora, né? A criança foi. Aí descobre as coisas da forma mais terrível equivocada, Sim. né? E terrível mesmo. Sim. Aí vai fritando o cérebro das crianças, Sim. né? No transporte escolar não é diferente, porque por mais que eu fique pouco tempo, eu vejo muita coisa. Já vi jogos sexuais, já intervi dentro da van. Já alguns pais já me procuraram por situações que a criança viveu em algum outro momento. Então, assim, já tem bastante experiência. Eu fico pensando, se eu em pouquinho tempo, eu tenho 5 anos aí no transporte, já presenciei muita coisa. Graças a Deus, eu sei como fazer. Eu já intervi muito, já conversei, já falei, já fiz muita educação sexual dentro da van. E os pais sabem, eu falo. Eu fico imaginando você dentro da escola, o quanto que você já não viu e ainda vê e presencia. Sim, e as questões de tudo deles abraçam muito, encoxam muito. Eu falo, desgruda, vamos brincar, né? Não precisa abraçar, não precisa agarrar. Só que às vezes a gente fala num ar meio de brincadeira, porque meu tom de voz é alto. Então, na hora do recreio, e eu falo assim, desgruda, né?
Tipo, Mas ali, Fê, precisa ter uma orientação com as Precisa. crianças. As crianças, você precisa ensinar para as crianças o bom toque, o mau toque, a permissão, ó, O limite, o limite limite. corporal, né? O menino, como ele deve tratar uma menina, a menina como deve tratar o menino, porque às vezes a gente fala, os meninos não devem bater nas meninas, mas as meninas também não devem não bater. devem. Sim. Né? Porém, não é isso, às vezes, que é ensinado para eles. Eles vê outra coisa. Às vezes, eles vê meninos apanhando de meninas. E tá Sim. tudo bem. Sim. Deixa bater, ela é menina. Mas não é porque ela é menina que ela tem direito de bater, Sim. né? E assim, isso daí vai colocando o que na cabecinha deles? Tá tudo certo, é assim mesmo, vamos conduzir a vida. Só que eles precisam dessa orientação. Sim. Do consentimento, do eu não quero, Tivemos do esse corpo é meu, esse corpo é seu. uma professora que teve uma vez um projeto que teve eu até ajudei a fazer farol. o farol, né? E aí até foi feita uma musiquinha que pode, não pode, nunca. Era às vezes. Nunca, devo ter- às vezes, sempre. acho mais que ou era menos alguma isso. coisa assim. Mas era o vermelho. Uhum. Aí tinha as crianças tinham como se catava os sinaizinhos e ia grudando Sim. na parede, tá? E Ô, bonitinho. Fê, aproveitando, quantas vezes, assim, você se recorda mais ou menos que teve ações nas escolas de prevenção e proteção? Em 26 anos? Eu acho que teve vocês lá na escola, porque ainda peguei no pé Que da foi o quê? Dili. Ano retrasado Foi. que nós fomos. Retrasado foi, ainda estava bem assim Sim, com a Dili, que eu, sim, né, sim. no ouvido dela bastante. Sim. Eu falei com você, mandei coisas no grupo, que eu, naquela época, eu coordenava o negócio do WhatsApp e tal. Uhum. E eu pedia para ela deixar eu mandar certas informações. E então foi quando. E vocês foram à tarde, e eu não estava. Não tava. Então eu posso dizer que acho que em 26 anos essa foi a única. Sobre, especificamente, sobre Sim. educação sexual, sobre Sim. a violência. Foi a única vez. Você acha que quantas vezes seria importante ter uma palestra, um treinamento, um curso, uma oficina para as crianças Olha, eu acho no assim, ano? no que seria mínimo, interessante. o mínimo seria uma vez. No mínimo. O mínimo. Mas hoje nós temos o recesso, né? No meio de julho. Uhum. Então, seria janeiro e julho. Eu acho que seria o ideal, né? Ideal. Como você enxerga o papel da família no processo de proteção junto à escola? Né? Aonde que, de repente, esse elo entre escola e família quebra? Eu até coloquei aqui, né? Que a família é o primeiro espaço de afeto da criança, né? E de segurança. Só que muitas vezes a criança não sente essa segurança ali. Sim. Né? Que às vezes o abusador tá ali, dormindo com o inimigo. Né? Deixa eu ver essa parte do duelo. É mais de 70%, eu nunca sou boa em números, a Pri é Uhum. melhor que eu, mas mais de 70% dos abusadores estão dentro do ambiente familiar. É a ausência, né? A ausência, não digo só fisicamente, porque às vezes a gente estava falando, os pais estão com as crianças, mas não estão. Porque às vezes senta só para dizer que está ali, mas às vezes está vendo um celular, alguma coisa. Então a criança vê que está a figura ali, mas não sente. Onde vai vir? E aí vai buscar onde? Né? Então eu acho que essa parceria também com a escola tem que existir no sentido de chamar primeiro os pais e colocar assim como até mesmo num dia de reunião, por exemplo, que é um dia que a maior parte dos pais vão para a escola, para chamar os pais para esse assunto, porque eu acho que muitos nem enxergam, né? Estão tão cegos às vezes por chegar em casa e resolver as coisas por joguinhos, por tanta coisa, que não enxerga como que está lá dentro de casa. E às vezes uma palestra, alguma coisa assim, dá um start, né? Dá aquela... Por isso nós não vamos parar. Não, de jeito nenhum. Às vezes a gente desanima, start, né? São muitas portas fechadas ainda, mas não vamos parar. Nós temos fé que Atibaia vai ser uma cidade que vai reconhecer a prevenção e proteção como prioridade. E vamos lá para a gente ir finalizando, né? Você acredita que as políticas públicas de prevenção ao abuso têm chegado até as escolas de forma eficaz? Não. Não. Né? E para encerrar, qual a mensagem você deixaria para as pessoas que estão assistindo com relação à proteção e prevenção à criança e aquilo que você entende até aqui nesses 26 anos de profissão e de atuação em escola? Eu não vou ler para não ficar chato, né? Mas, porque eu escrevi algo bonitinho do coração. Pode ler. Não tem problema. Foi você que escreveu. Né? É uma Então, acho que eu vou ler. colinha. É uma cola que a gente fica um pouquinho tensa, né? Eu coloquei assim que nós, educadores,
nós carregamos nos nossos olhos esse olhar atento e também no nosso coração a coragem de proteger. Então, eu quero dizer assim, o nosso papel na educação é gigante, nosso papel é imenso, e mesmo quando parece que as nossas ações são pequenas, a gente tem que se lembrar de que uma palavra, ou um gesto, ou uma escuta pode mudar a história de uma criança, né? Então, nós somos a ponte entre o medo e a segurança, entre a dor e a esperança. E o nosso cuidado, a nossa presença, o nosso compromisso com o bem-estar infantil fazem toda a diferença. Então, que a gente continue sendo luz às sombras, né? Vocês, nós da educação, que estamos próximos das crianças, que a gente continue sendo essa luz, né, na vida delas e que a gente consiga salvar, com certeza, com essa bandeira que vocês têm levantado, eu acho que a gente vai conseguir salvar muitas. Essa é a nossa esperança, né? E quando a gente fala em salvar, é porque a gente diz que o abuso sexual, ele é o sequestro da infância. Então, quando nós estamos trazendo a prevenção e a proteção para as crianças e adolescentes, nós estamos salvando eles de um sequestro. E esse sequestro, por mais que às vezes, de repente, em algum momento é identificado, se ele não for conduzido da forma adequada, né, e assertiva, essa criança pode nunca conseguir voltar a ser o que ela era antes. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto para as casas, para a escola. A escola, sim, eu acho que é o alvo principal, porque as crianças todas estão na escola. É para estar, né? Só para a gente ter uma ideia, né, de como a escola ajuda. Olha os dados de 2020 de denúncias de abuso, que foi o auge da pandemia, o auge das crianças reclusas. Se você for ver bem, caiu naquele período, né? Por quê? Quem mais identifica? É a escola. Somos nós. É a escola. Então, a escola tem esse papel fundamental. E vocês que são educadores, professores, monitores, que trabalham na cozinha, na limpeza, sim, cada um tem o seu papel importante, sim, dentro da escola, né? Não é só a diretora, só o professor. Eu falo que todo mundo que trabalha na escola é educador. Sim. Desde a tia da limpeza. Sim. Porque a tia da limpeza, muitas vezes, ela acaba vendo situações também, às vezes dentro de um banheiro, de uma criança chorando. Também tem essa situação. Identifica a mudança de comportamento. Justamente. Então, assim, todo mundo que está no chão de escola é educador. Exatamente. Todo mundo tem o seu papel de ser a luz, né? De acolher, de abraçar, de ter aquele olhar, e só justamente de olhar para a criança, ela fala assim, ai, eu posso contar. Né? De ser um protetor, né? Sim. A pessoa da merenda, né? Todo dia ela com aquela X quantidade de comida. Sim. Aí a criança começa, não quero isso, não quero tudo isso, devolve o prato cheio. Ela é uma pessoa. Sim. Que pode dar um start. Sim. O porteiro, né? Que todo dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começa, bom dia, bom dia. Então, todos são peças fundamentais. Todos. Não tem... Eu falo que é igual ao corpo humano, né? Não existe uma célula, um órgão melhor que o outro. Um precisa do outro. Se uma célula falar, parei. É verdade. E se reproduzir diferentemente, vai gerar um tumor. Sim. Se o intestino falou, parei. O coração logo para, tudo vai parar. Então, assim, é uma sincronia, né? Um necessita do outro, é uma engrenagem. Exatamente. E faz muito sentido nesse processo de educação. Nós precisamos trazer a prevenção, a educação sexual adequada, né? Porque nós sabemos que muitas vezes a educação sexual chega de uma forma equivocada, né, para as crianças, mas a educação sexual adequada, assertiva, saudável, salva a criança, faz toda a diferença. E então, para você que está assistindo, se isso faz sentido para você, eu espero que você nos siga, inscreve aqui, né? Já se inscreve no canal, vai no nosso Instagram, tem bastante conteúdo para você aprender como proteger, tem muita dica, tem muita informação que pode trazer para você aí um leque de conhecimento para trazer a proteção para sua casa e para as crianças que estão ao seu redor. E para você que for professor, para você que atua em escola como a Fê, você também pode fazer a diferença. Salvar uma criança vai fazer toda a diferença, assim, no futuro. Porque, né? E outra coisa, as crianças são o nosso futuro, né? Então, a gente precisa cuidar delas agora. Principalmente hoje no mundo tão tecnológico, né? Onde a internet está ali dominando os lares, dominando todos os lugares, né? Então, a gente precisa ter sabedoria com isso. Fê, foi muito bom. Uma delícia conversar com você. Nós adquirimos aqui bastante coisa que nos fez enxergar realmente o quanto
nós precisamos trazer, quanto faz sentido o projeto EPA. Quando vocês são necessárias. Sim, obrigada por abraçar essa causa com a gente. Espero vê-la mais aqui. Né? Espero que a gente possa aí continuar contando com a sua parceria, com a sua força, porque a gente vai precisar. Afinal, nós somos abelhinhas, né, Pri? Sim, sim. E somos abelhinhas. Vai polinizando. Vamos polinizando. Exatamente. Foi o que a gente fez hoje, né? Nós polinizamos mais um pouquinho para que as pessoas possam entender a proteção e prevenção das nossas crianças, né, Pri? Exatamente. Pri, quer fazer uma conclusão? Conforme o artigo 70, é dever de todos, né, cuidar de uma criança. Né? Não é só do professor, não é só nosso, não é só do pai e da mãe, é dever de todos. E eu sei que vocês, professores, estão muitas vezes muito sobrecarregados. A gente sabe, a gente reconhece. E não é que estamos jogando mais um fardo na mão de vocês, de forma nenhuma, né? Como eu disse anteriormente, uma salva de palmas para vocês, assim, vocês merecem ser muito mais reconhecidos e remunerados, né? Mas nós queremos pedir, por favor, se atentem às nossas crianças, ajudem, acolham, denunciem, disquem 100, façam denúncias anônimas. Eu sei que dá medo de denunciar, e se for verdade, se não for verdade, se for mentira. Gente, menos de 8% de crianças que falaram que estavam sendo abusadas era mentira, e quando se foi pesquisar, muitas estavam sendo induzidas por um adulto a falar aquilo. Então, uma criança que está passando por isso, ela não mente. Então, não tenha medo de salvar e ajudar uma criança. Diz que sim. Isso aí, muito bem. É imprescindível você saber para onde você pode correr em momento de descoberta de um abuso. Diz que sim, pode fazer isso por você. Então, não tenham medo. Quando você não protege uma criança, você está protegendo o abusador, o criminoso. Então, faça sem medo, sem receio nenhum. Então, nós agora no mês de Maio Laranja, precisamos fazer ecoar essa voz da proteção e prevenção. Então, você se torne um agente de proteção e proteja as crianças e adolescentes do abuso sexual, porque ele é real e ele existe, e às vezes ele pode estar mais perto do que você imagina. Nós agradecemos imensamente a sua presença, a presença da Pri, da Fê, do Dani, que está aqui nos bastidores. Inclusive, é nosso parceiro. Nós estamos aqui realizando esse podcast porque ele é aquele que também acredita no projeto. Exatamente. Estúdio Atibaia Jardim, nós não podemos deixar de falar. Se você quiser fazer podcast, é só você vir aqui, fala com ele. E é uma estrutura muito bacana que também vai atender o que você precisar. Muita qualidade. Gente, só para concluir, por enquanto, nós vamos estar fazendo podcast uma vez por mês. Uma vez por mês, nós vamos estar trazendo aqui um convidado para a gente bater um papo descontraído. Estamos aprendendo a fazer isso também. Está sendo muito bom, muito gratificante. Então, você está sempre convidado a estar aqui conosco. E quem sabe mais para frente a gente vai aumentando assim, a cada 15 dias, a frequência. Mas por enquanto vai ser isso, mas isso é para você, para trazer para você aquilo que a gente tem aqui, queimando o nosso coração. Vamos proteger e salvar as nossas crianças. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!